Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos estudando neste domingo a lição de número 3, eleição e predestinação. Ao longo do trimestre, estamos estudando o tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição de hoje é uma lição muito especial porque ela é polêmica. E eu diria que essa lição é uma das mais importantes do trimestre. Eleição e predestinação. Ela é importante porque tanto eleição como predestinação são bênçãos espirituais que nós estudamos na semana passada. E ela é uma questão também urgente. E por que é uma questão urgente? Porque está se infiltrando no meio das nossas igrejas uma distorção da doutrina da predestinação e da eleição bíblica, ou seja, conforme está na palavra do Senhor. Então, ao longo desta lição, nós vamos apontar os principais aspectos que envolvem essa discussão. Inicialmente, eu quero deixar assentado que nós, servos do Senhor, da nossa igreja, crentes, nós não seguimos teólogo A ou teólogo B, nós não seguimos Jacobos arminianos, né? O Armínio, ou o Pelágio. Nós não somos nem arminianos e nem pelagianos. Nós somos bíblicos, somos cristãos, seguimos a Cristo e a sua palavra. E por que isso é interessante? Porque se você fala que segue determinado teólogo ou determinado movimento, você se compromete com o pensamento daquele teólogo em toda a sua teologia, em todo o seu aspecto. Isso não é adequado porque haverá algum ponto de vista dele, haverá alguma doutrina dele que não coincide com a sua. Então nós vamos ficar com a palavra de Deus. E esse esclarecimento também é importante fazer porque os calvinistas, ou seja, aqueles que adotam a predestinação incondicional ou fatalista, eles afirmam que nós somos arminianos. E nós já estamos esclarecendo que não somos arminianos. Nós não nos comprometemos com toda a teologia de Armínio, mas nós vamos pela palavra de Deus. Nós somos bíblicos, né? Conforme aprendemos na nossa igreja. Eleição e predestinação. Mas o que vem a ser essas bênçãos espirituais? Eleição significa dizer que Deus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, elegeu aqueles que seriam salvos. Então ele fez isso antes da fundação do mundo. E ele também predestinou estes que ele elegeu para ter uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. E estes que ele elegeu e predestinou, ele justificou. E justificou para a futura glorificação desse povo eleito. Então, eleição e predestinação é isso. Predestinar, como o próprio termo sugere, é destinar de antemão. Então, antes já foram destinados para este objetivo. Então, primeiro veio a eleição e como decorrência dessa eleição, vem a predestinação do povo eleito para viver uma vida santa e adentrar os portais celestiais. Qual então a distorção que se evidencia dessas doutrinas bíblicas? E essa é a principal razão dessa lição, é apontar onde está a distorção. Porque, como os irmãos sabem, nós não somos partidários da predestinação incondicional e fatalista. E nós vamos apontar aqui onde estão os equívocos dessa doutrina.
Para os calvinistas, a predestinação é incondicional, fatalista, ou seja, Deus, segundo eles afirmam, predestina uns para a salvação e outros para a condenação, não havendo qualquer participação do homem no processo da salvação. Então Deus faz tudo e o homem não pode fazer nada, mesmo porque ele está morto em delitos e pecados, ele não tem nenhuma participação. Segundo eles, também já não haveria mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio teria sido exercido no Jardim do Éden, quando nós optamos por pecar, o chamado pecado original. Quem está predestinado, segundo eles, para o céu, vai para o céu, porque a graça de Deus é irresistível. E quem está predestinado para o inferno, vai para o inferno, não tendo o homem mérito algum para merecer o céu. E também porque essa seria a vontade soberana de Deus. Então essa aqui, em síntese, é a doutrina da predestinação incondicional. Não depende do homem. Ele não participa de absolutamente nada. Ele não merece nada. Os que não forem eleitos também não podem falar nada, porque não merecem nada mesmo. E os que foram eleitos não foram eleitos por terem algum mérito, porque ninguém tem mérito algum. Eles fazem até uma ilustração que toda a humanidade estaria perdida, e estava mesmo, e todos caminhando para o abismo, que é o inferno. Todos estavam na mesma situação. Mas Deus, que é soberano, escolheu alguns para destiná-los ao céu. Então escolheu um, escolheu outro para destinar para o céu. E os demais não podem falar nada, porque todos estão andando com os olhos vendados para o inferno. E é isso que eles merecem mesmo, porque eles pecaram. Eles não podem nada argumentar. Tanto por isso, como também porque Deus é soberano e Deus faz aquilo que Ele quer. E não há ninguém que possa resistir à vontade soberana de Deus. Agora, onde estariam os equívocos dessa teologia? O primeiro equívoco é que o homem, enquanto ele viver nessa terra, ele sempre terá livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi exercido no Jardim do Éden, mas o livre-arbítrio continua a ser exercido hoje também. Aliás, ao longo da história bíblica, nós vimos sempre Deus dando oportunidade para o homem seguir um caminho, escolher um caminho, ou seguir outro caminho, escolher outro caminho. Moisés disse ao povo, está em Deuteronômio 28, que eles poderiam escolher entre bênção e maldição. As bênçãos foram proferidas do Monte Gerizim, as maldições do Monte Ebal, e eles teriam que escolher qual o comportamento que eles iam adotar. Se eles iriam observar os preceitos de Deus e serem abençoados, ou desprezar, violar os preceitos do Senhor e serem amaldiçoados. Aí você vai pensar, não, mas essas escolhas só são para fatos dessa vida, Mas Josué também fez a mesma coisa. Se nós lermos aqui, em Josué 24:15, está escrito: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele fala, escolhei, vocês escolhem. Quem vocês vão servir? Eu vou servir ao Senhor. Então aqui nós vamos ver mais uma vez o homem tendo a oportunidade de escolher servir a Deus ou não servir a Deus, servir a outros deuses. A verdade é
que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, não nos criou como autômatos, como robôs, não. Deus criou seres morais, seres que têm capacidade de escolha. E Deus sempre permitiu que o homem fizesse as suas escolhas. Obviamente que ao fazer essa escolha, o homem vai sorver as consequências dessa escolha. Mas Deus sempre facultou ao homem fazer escolhas. O segundo aspecto que nós vemos aqui, e que é um equívoco da doutrina da predestinação, é que sim, o homem participa do processo da salvação. Ele simplesmente aceita a dádiva que lhe é ofertada. Essa é a participação dele. Ele aceita a dádiva, o dom, o favor imerecido de Deus. Ele aceita. Nós não discordamos de que Deus assiste o homem nessa decisão dele de servir a Cristo. E não somente no momento da decisão. Deus nos ajuda a aceitar a fé, a decidir por Cristo. Ele nos auxilia, coopera conosco, como também ao longo da nossa caminhada cristã. O Espírito Santo, irmãos, ele tem papel fundamental na salvação. Ele assiste o pecador no momento da decisão e o auxilia, o ajuda. Ao longo da caminhada cristã, o Espírito Santo está auxiliando e ajudando. Aliás, o Espírito Santo é o nosso guia. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele é o nosso guia, ele nos orienta. O que o Espírito Santo não faz e Deus não faz é anular totalmente o poder decisório do homem e fazer dele um mero autômato para guiá-lo a fazer isso ou aquilo. Não, isso Deus não faz. Mesmo o homem estando morto em delitos e pecados, ele não está completamente anulado. Ele ainda pode manifestar a sua vontade. Ainda existe a possibilidade de manifestação de vontade. E muitos de nós o fizemos. Nós optamos por servir a Deus quando nos foi dada a oportunidade. Um outro aspecto é que a graça de Deus não é irresistível. Inclusive, isso é uma contradição em termos. Porque o que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. Graça é um presente, é um dom. É algo que nós não merecemos e que foi nos dado. Então, ela não pode ser irresistível. E aí você pode pensar assim, mas quando eu aceitei a fé, eu fui tocado pela palavra e pelo Espírito Santo de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, que eu não pude resistir. Eu desmontei, eu chorei, toda a minha vida passou por meus olhos ali, diante de mim. Eu não tinha como resistir ao chamado do Senhor. Eu não duvido de que isso tenha acontecido, mas isso aconteceu porque você deu lugar para Deus. Mas é possível que nessa mesma reunião em que você se converteu, alguém ouviu a mesma mensagem, mas não abriu o seu coração, não se entregou ao Senhor, não deu lugar ao Espírito Santo que tentava convencê-lo. Então essa pessoa resistiu, sim, à graça de Deus. Então não existe graça irresistível, simplesmente não existe isso. A graça ela é derramada, ela é lançada, e alguns aceitam receber essa dádiva e outros não aceitam receber.
Um outro aspecto colocado pelos calvinistas, pelos defensores da predestinação incondicional, e eles fazem isso até com alguma piedade, né? Eles falam assim: não, nós não temos mérito algum, nenhum homem tem mérito algum. Eu olho para mim e eu sei que Deus me escolheu porque Ele quis me escolher, porque eu não mereço. É de uma piedade comovente. Eu não tenho méritos, eu não tenho atos de justiça, eu não posso invocar nada em meu favor. Mas aí eu pergunto: quem disse que nós que cremos que a predestinação é para salvação e que a salvação tem participação do homem? Quem disse que nós, em algum momento, falamos que temos algum mérito? Ninguém tem mérito algum. Nunca afirmamos isso. A questão é que alguns estão abertos para receber imerecidamente uma dádiva e outros estão fechados, estão com o coração fechados para receber essa dádiva. Essa é só a questão. Se alguém chega para mim e me dá um bilhete para eu fazer uma viagem, um bilhete de ônibus ou de trem, uma passagem ou uma passagem aérea para eu ir em determinado lugar, se alguém chega para mim e fala: eu já paguei, está aqui, está pago, você pode ir. Se eu falar: eu aceito essa oferta, eu pergunto: onde é que está o meu mérito? Que mérito é esse? De que mérito os calvinistas estão falando? Ninguém tem mérito, nem calvinistas, nem aqueles que afirmam que a predestinação é condicional. Nenhum dos dois está afirmando isso. Então isso é uma premissa falsa que eles lançam para defender o calvinismo. Nós nunca falamos isso, nunca defendemos isso. Nenhum homem tem mérito. Aliás, mesmo entre os salvos, há crentes que são mais abertos às coisas de Deus e outros mais fechados. Querem um exemplo disso? Muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo com muita facilidade. Outros receberam já com alguma dificuldade. E outros ainda não receberam. É porque existem crentes que têm uma facilidade de se abrir para as coisas de Deus. Tem uma facilidade tremenda em se derramar na presença do Senhor. E outros, às vezes até mais zelosos da doutrina, mas eles são mais fechados, eles não se entregam totalmente. As pessoas são diferentes. E olha que eu estou falando de pessoas salvas, pessoas que já estão na caminhada, pessoas que já estão no Evangelho, pessoas eleitas. Agora imagine antes. Existem pessoas absolutamente fechadas para o Evangelho. Elas ouvem, mas não entendem, porque não abrem, não ouvem de bom grado, não abrem o coração. São incrédulos. Mesmo Deus auxiliando aqueles que são eleitos, Deus auxilia a nossa fé, Deus aumenta a nossa fé. É bíblico isso daí. Mas há que ter alguma coisa. Há que ter a abertura de um espaço para Deus trabalhar. Porque Deus não vai invadir o coração de ninguém e obrigá-lo e constrangê-lo a ser um eleito. Não existe isso. Tampouco Deus vai resistir a alguém que almeja a salvação e que é voltado para as coisas do Senhor. E então, como é que nós podemos explicar o que está escrito em Efésios, onde nós estamos estudando aqui? Que a eleição foi realizada, teve lugar antes da fundação do mundo. Como explicar a predestinação, uma destinação que foi feita anteriormente?
É simples. Tudo se explica na presciência de Deus. E o que é presciência? É a capacidade que Deus tem de saber o futuro de antemão. Tudo para Deus é fato, fato consumado. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso no tempo. Nós estamos presos no tempo. De modo que o Senhor Deus, lá no passado, Ele já sabe quem seriam os eleitos, aqueles que viriam para Cristo. Ele não determinou aquele que deveria vir, aquele que não poderia vir. Mas Ele conheceu de antemão quais eram esses. E estes Ele elegeu. Então tudo se explica na presciência de Deus. E eu ouvi um dia desses um calvinista falando assim: onde é que está a presciência? Me mostra a presciência. Está aqui na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 e 23. Está escrito assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Então aqui está falando sobre a presciência de Deus. Então, segundo a presciência de Deus, segundo o conselho de Deus, Jesus foi entregue. Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 a 30, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, presta atenção nessa parte, porque os que dantes conheceu, ele conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas quem são estes? Aqueles que o Senhor dantes conheceu. Deus sabia quem era você. Deus já sabia dos seus atos, das suas decisões. Deus nos conheceu antes. Deus sabe todas as coisas, em todos os tempos. Por fim, para arrematar, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência, de acordo com a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já sabe. Deus nos conheceu de antemão. E por isso Ele nos elegeu. Então, podemos concluir que a eleição é antes da fundação do mundo. Essa eleição antes da fundação do mundo é para os que iriam estar em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, em vindo Jesus Cristo na plenitude dos tempos, alguns, e nós estamos no meio destes, aceitaram a Cristo, o plano da salvação, a justificação. Aceitaram a quitação da sua dívida. Aquela cédula que era contrária a nós, ela foi riscada. Aquela nota promissória que reconhecia a nossa dívida, ela foi riscada. Nós aceitamos essa quitação. Então Deus, sabendo disso, de antemão nos elegeu. Então os eleitos, eles são eleitos em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus.
A gente sabe, irmãos, que para você ser eleito, e é por isso que a predestinação é condicional, para você ser eleito, você tem que preencher algumas coisas. Mesmo no sistema eleitoral da nossa sociedade, você tem que preencher requisitos de elegibilidade. Não é qualquer pessoa que pode ser eleita. Por exemplo, para você ser vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos. Para você ser deputado estadual, federal, distrital, 21 anos. Prefeito, vice-prefeito. Para você ser governador, você tem que ter 30 anos. Governador, vice-governador. Para você ser presidente da república, vice-presidente, senador, você tem que ter 35 anos. Além disso daí, tem muitos outros requisitos. Está em gozo pleno dos direitos políticos, em exercício pleno dos direitos políticos. E uma série de outros requisitos. Requisitos de elegibilidade. Para você ser um eleito e predestinado para servir a Cristo, você tem que estar em Cristo. Você tem que ser salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que passar pela cruz. Você tem que ter esse requisito. E isso daí depende de você também. Não somente de você, jamais. Deus é o arquiteto do plano da salvação. Jesus executou esse plano. E nós aceitamos esse plano. É uma participação nossa, mas é uma participação não meritória. Não temos mérito por isso. Então, prosseguindo aqui, não é só, e aí nós já vamos falar que essa questão da presciência não é só em relação à eleição dos salvos. Veja, a própria morte de Jesus foi o objeto da presciência de Deus. Em Apocalipse 13:8 está escrito: e adoraram-na, falando da besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas Jesus não foi morto no ano 29 da era cristã? Porque houve esse erro de contagem aí. Ele não foi morto no ano 29 da era cristã? Como aqui está dito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Presciência de Deus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Presciência de Deus. Jesus lá, desde a fundação do mundo, já era considerado o Cordeiro morto. Mas ele só veio a morrer depois. Nós lá, antes da fundação do mundo, éramos considerados eleitos por Deus, mas só viemos verdadeiramente a satisfazer a condição de eleito quando aceitamos a Cristo. E o número dos salvos, dos eleitos, para nós, não é números clausos, não é um número fechado. Deus já sabe, mas nós não. É por isso que nós evangelizamos. É por isso que os crentes pentecostais, e que sabem que a predestinação é condicional, eles pregam o evangelho, eles evangelizam, eles saem nas ruas, eles estão nas rodoviárias, pregando o evangelho nas feiras, nas praças, pregando o evangelho. É por isso que eles estão. Porque quanto mais pregam, eles sabem que mais pessoas vão se tornar eleitas para a salvação na pessoa bendita de Jesus. O segundo aspecto, então, em primeiro lugar, como se explica a eleição antes da fundação do mundo? É só a presciência de Deus, o conhecimento prévio de Deus. Um segundo aspecto, agora sobre predestinação. Não existe na Bíblia Sagrada predestinação para condenação e nem predestinação para salvação individual, ainda que seja para a salvação. A predestinação é sempre, aprenda isso, para salvação
Pode olhar tanto em Romanos como em Efésios. A predestinação é para a salvação e a predestinação é para um grupo de pessoas e não para uma pessoa em particular. Ou seja, a predestinação é coletiva. A predestinação é para a igreja. Quem está predestinada para a salvação é a igreja de Cristo. Agora, quem faz parte da igreja de Cristo? A cada dia, a cada momento vão se acrescentando os que haverão de aceitar a fé. A partir do momento que ele aceita a fé, ele faz parte da igreja de Cristo. Ou seja, agora ele é um predestinado para viver em piedade e santidade para alcançar a vida eterna. Agora nós vamos falar um pouco, nosso tempo já está bem avançado ali, mas nós vamos falar um pouco sobre lógica espiritual e inteligência espiritual. Nós não vamos ficar apegados numa palavrinha, numa coisinha. Não, eu quero que você raciocine espiritualmente. Eu quero que você tenha raciocínio espiritual. Primeira afirmação. Ninguém pode discordar disso, porque é a expressão da literalidade da Bíblia. Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia não deixa margem para dúvidas em relação a isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo aqui, não é que Deus amou os mares, a natureza, o planeta Terra, o sistema solar, a Via Láctea, o universo. Não, Deus amou as pessoas que estavam no mundo. E amou de uma maneira tal que não houve como explicar. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que ele sacrificou o seu próprio filho. Então ele amou quem? O mundo. O mundo aqui dando a ideia de todas as pessoas. E espancando qualquer dúvida acerca de que Deus quer a salvação de todos, 1 Timóteo 2, versículos 1 a 4, está escrito: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, agora atenção, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Raciocina comigo. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas como pode ser isso? Se para os calvinistas, ele próprio, de antemão, escolhe uns e exclui os outros do campo da salvação. E ele exclui de forma deliberada, porque segundo os calvinistas ele é soberano, você não pode falar nada. Ele diz: você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Os que vão para o céu, ele conduz e traz, substitui a vontade dele, age como se fosse um procurador e nem procuração tem, faz com que ele aceite a Cristo e vai para o céu. O outro ele rejeita. Não, como você não tem direito a nada mesmo, você vai para o inferno. Mas não é ele que quer que todos se salvem? Como pode ser isso? Ele quer que todos se salvem, mas ele próprio não permite, não dá oportunidade para que todos exerçam o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a condenação, entre Cristo e Belial. Como ele não iria facultar isso? Isso padece de lógica. Um outro aspecto ainda dentro da lógica espiritual e da inteligência espiritual. Eu estou falando com os inteligentes agora. O sacrifício de Cristo,
nós devemos emprestar ao sacrifício de Cristo uma eficácia ampla. Eficácia é efeito. Nós devemos emprestar, preste atenção, ao sacrifício de Cristo uma eficácia ampla, tanto do ponto de vista subjetivo, como do ponto de vista objetivo. Eu explico. Do ponto de vista subjetivo, o sacrifício de Jesus, essa é a única interpretação possível, deve alcançar todos os homens, com os mais diversos comportamentos, das mais diversas classes sociais, das mais diversas origens, pode ser do Brasil, da Noruega, da Austrália, pode ser de outras épocas, pode ser até antes do sacrifício de Jesus, já que o sacrifício de Jesus tem eficácia retroativa para apanhar as pessoas que morreram antes de Cristo na esperança da salvação. O sacrifício de Jesus, ele é tão amplo que ele tem eficácia retroativa. E o sacrifício de Cristo abrange todos os homens. Pobres, ricos, com todas as aparências, com todas as mazelas, com os comportamentos mais absurdos e esdrúxulos possíveis. O sacrifício de Cristo também é para eles. Ele tem esse alcance subjetivo, ou seja, ele alcança todas essas pessoas. E nós devemos também emprestar uma eficácia plena e ampla ao sacrifício de Cristo do ponto de vista objetivo. Ou seja, não importa o ato ou a conduta que tenha sido adotado ou adotada por alguém. Ah, mas ele é um criminoso, é um assaltante, é um serial killer, é um ladrão, é uma prostituta. E ele praticou esses tais atos, esses atos abomináveis. Esses atos também podem ser perdoados e esses pecados podem ser purificados pelo sangue de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. E o sangue de Cristo, Jesus, nos purifica de toda a iniquidade. Então, assentado isso, o sacrifício de Jesus alcança todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as épocas, de todas as nações. E o sacrifício de Jesus alcança todos os atos pecaminosos praticados. Jesus é poderoso para purificá-los. Assentadas essas verdades, nós vamos ver mais um equívoco da doutrina calvinista. Ora, se Jesus morreu por todos, mas alguns Deus de antemão já decidiu que não podem ser eleitos, não podem ingressar no reino dos céus, então por esse Jesus não morreu. Por este já não resta sacrifício. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Eles têm direito. Nós não precisamos provar isso na Bíblia, porque é difícil um livro, uma epístola, em que essa ideia de universalidade da salvação não fique clara. Então, ele é alcançado também pelo sacrifício de Jesus. Mas a doutrina calvinista, a doutrina da predestinação incondicional e fatalista, impõe uma eficácia limitada ao sacrifício de Cristo. Segundo essa doutrina, Jesus não morreu por todos. Mas a Bíblia fala que ele morreu por todos. E todos têm possibilidade, sim, de serem eleitos. Nós vemos isso na palavra, né? Em Tito 2, 11 a 13, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para quem? Todos os homens. Todos os homens. E a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Na parte dos outros versículos aqui, nós aprendemos que é necessário você preservar a sua salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século, neste presente século, sóbria, justa e piamente, e aguardando ao nosso Senhor. Irmãos, Deus é justo e imparcial. Deus não excluiria de antemão algumas pessoas. Até no sistema processual vigente, um dos pressupostos processuais subjetivos é a imparcialidade do juiz. Se o juiz no nosso sistema processual não for imparcial, o processo não é válido, o processo é nulo. E o juiz de toda a terra, que não faz acepção de pessoas, cometeria uma injustiça? O fato de Deus ser um Deus soberano e ninguém poder questioná-lo, quer dizer que Deus possa praticar iniquidade? Por certo que não, por certo que não. Isso beira as raias da blasfêmia. Por certo que não. Deus é justo e santo e não faz acepção de pessoas. Quando Pedro vai até Cornélio, dirigido por Deus, chamado para estar ali, em Atos 10:34 ele diz o seguinte: e abrindo Pedro a boca diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está falando sobre os gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. O homem faz, mas Deus não faz. É certo, irmãos, que tem muitos versículos na Bíblia de difícil interpretação. Mas se nós estudarmos com cuidado, nós vamos entender o seu alcance, a sua extensão e a sua interpretação. Então, algumas pessoas invocam Jeremias, que foi escolhido desde o ventre, mas isso aí é para uma obra específica. João capítulo 15, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí é para uma coisa específica, é para dar fruto, é para trabalhar. Alguns invocam Romanos 9, 10 e 11, ali está falando de Israel. E se você observar no final do capítulo 9 de Romanos, você vai ver lá por que Israel foi reprovado. Porque estava querendo buscar a salvação por atos de justiça. Mas a justiça nós alcançamos é pela fé. Pela fé nós somos justificados em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, nós queremos colocar aqui que a doutrina da predestinação incondicional, ela não tem nenhum proveito. Ela não tem nenhum proveito. Ela não tem nenhum proveito. Por quê? Ela não ajuda em nada a vida cristã. Ao contrário, ela é perigosa e eu diria maligna. É alguém vai falar assim: irmão, não estou falando que os irmãos que creem assim são malignos. Não, estou falando que essa doutrina, ela é maligna. Por quê? Eu vislumbro 3 grandes prejuízos decorrentes dessa doutrina da predestinação incondicional e fatalista. Quais são esses prejuízos? Primeiro, ela contribui para o relaxamento na vida cristã. Os calvinistas negam isso, falam: não, aquele que é eleito mesmo, ele não vai fazer isso. Estão desconhecendo a natureza humana? Estão desconhecendo a natureza humana? Se alguém tem uma presunção de alguma coisa, ele vai se comportar de acordo com essa presunção que ele tem. Se ele fala: eu sou um eleito, como eu vejo aí nas redes sociais, e a minha eleição é irretratável, irrevogável, não tem como mudar isso.
partir do momento que ele assenta isso na sua mente e no seu coração, existe uma tendência, eles negam isso, mas existe uma tendência para o relaxamento. Pode começar a levar uma vida relaxada, e disso daí pode decorrer uma condenação eterna. Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Alguns dias atrás, o pastor Elcio, nosso pastor presidente, estava nos falando sobre isso aqui. Existe a porta, mas existe o caminho também. A porta é estreita e o caminho é apertado. Significa dizer que se você encontrou a porta, e são poucos que encontram, veja que quem está indo ao encontro da porta é a pessoa. Se você encontrou a porta, ainda tem um caminho. Você passou pela porta estreita, mas o caminho também é apertado. O que significa dizer que você pode ficar pelo caminho também. E é isso que nós vamos falar, a salvação é perdível. Em Filipenses 2 e 12 está escrito, de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Noutra tradução está escrito, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é tal qual uma planta que precisa ser regada, cuidada, porque senão a pessoa pode perder a salvação. Hebreus 12, 14, todo mundo sabe. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vida santa, dia a dia. Se negligenciar a salvação, aliás, a santificação, está arriscando a salvação. Quem assim procede? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí a pessoa já está no caminho. A pessoa já é uma eleita. Ela está no caminho, mas ela pode perder a salvação, se não levar uma vida santa, se não desenvolver a sua salvação. Segundo prejuízo que essa doutrina causa, ela contribui para a inércia na pregação da palavra evangelística. Então a pessoa, não vou falar que são todos, de novo, não vou falar que são todos. São alguns. Mas a pessoa pode pensar, olha, os eleitos, eles já são eleitos desde a fundação do mundo. Não tem como mudar isso. Então eu não vou pregar não. Deus vai dar seu jeito aí de chamar esses eleitos e trazer para cá. Eu não vou fazer nada. Isso é com Deus. E aí não vai pregar a palavra de Deus. Irmãos, isso aí é uma verdade que decorre da própria experiência. A gente vê que as igrejas pentecostais, as igrejas que creem que a predestinação é condicional, são as igrejas que avançam, as igrejas que cresceram. Olha os últimos 100 anos aí. E as outras não, vão ali estudando, estuda e nada aprende. Então, a raiz desse problema pode estar aqui, nessa doutrina. Então esse é o segundo prejuízo. Inércia. Não quer dizer que tais igrejas e seguidores não tenham obra missionária, não é nada disso. Mas sempre os crentes, em particular, alguns deles, repito, alguns deles, podem ser apanhados por isso aqui. Mas veja, ó, uns já podem ser apanhados pelo relaxamento na vida espiritual. Outros já podem ser apanhados pelo relaxamento no evangelismo. E por fim, o terceiro prejuízo. Contribui para a confusão mental de muitos crentes. Essa doutrina perigosa contribui para a confusão. Há de ser que tem aqueles que são convictos, eu sou um eleito, posso fazer tudo o que eu quiser. Alguns falam até assim, irmãos, na última hora Deus vai dar um jeito, e aí eu vou ser salvo. Fica com essa presunção. Será que essa também não era a presunção dos religiosos da época de Jesus? Jesus teve que falar com eles. Falar, olha, vocês são muito presunçosos, batendo no peito e dizendo, nós temos como pai Abraão.
Jesus falou: olha, Deus pode suscitar dessas pedras aqui filhos a Abraão. Então não seja presunçoso, não. Então tem esses presunçosos que falam: eu sou eleito, a minha salvação é irrevogável e irretratável. Mas tem aqueles que não têm essa convicção toda e aí começam a enfrentar problemas na vida espiritual, ou problema com pecado, ou problema de dúvidas, falta de fé, que apanha qualquer crente. Mas lá tem um problema. Ele pode começar a pensar: e se eu não for um eleito? Não há nada que eu possa fazer. Se eu não for eleito, eu posso. Deve ser por isso que eu não consigo me acertar. É porque eu não sou eleito, eu vivo caindo, eu levanto, caio. Então eu não sou eleito. Veja, um está convicto e faz coisa errada e está cauterizado. O outro está confuso. E tudo isso aí decorre dessa doutrina. Porque o que acontece com o crente que entende que a salvação é condicional? Que depende também da participação dele. Quando ele está assim, ele fala: eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me consertar diante do Senhor. Ele nunca vai pensar: não, sou um rejeitado, Deus não me escolheu, Ele não me quer, Ele deliberou de forma soberana que eu vou para o inferno. Ele não vai pensar isso, porque não foi ensinado assim. E nós gostaríamos, irmãos, de essa lição. A gente sabe que não tem como falar nesses poucos minutos aqui, já falamos até demais, passamos do nosso tempo que costumeiramente despendemos aqui, mas não tem como falar tudo isso, né? Fica até a sugestão para o nosso presidente, o pastor Elcio, fazer encontros com os obreiros para debatermos mais esse assunto aqui com os obreiros, para que essa praga não venha entrar nas nossas igrejas, como tem entrado já em outras igrejas, Assembleia de Deus por aí. Por fim, eu quero concluir aqui que a salvação, e essa foi uma ilustração referida, né, pelo evangelista Luiz Henrique, né, que agora era de Imperatriz Maranhão, agora está em São Paulo. Eu achei interessante. A salvação é como um navio que está rumando para o céu. Nesse navio que atraca em determinados portos, alguns descem do navio e muitos outros sobem no navio. Mas o que está predestinado para o céu é o navio. O que está predestinado para o céu é a Igreja de Cristo. E eu louvo a Deus porque você e eu fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus. Amém.